Deus seja louvado. Vamos dar início a esse santo culto, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite aos nossos irmãos que estão online, nos seus lares ou no seu trabalho. Creio que a maioria já está na sua casa. Então, aproveitando, meus irmãos, pegue essa onda aqui, esse momento, e louve ao Senhor, adore, antes de se deitar, antes de você dormir. Vá com aquela palavra na sua mente, porque Deus tem algo para você nesta noite. Vamos louvar o Senhor com o hino 9. Hino 09. Aleluias. Louvemos ao Senhor com mais o hino 368. Hino 368.
a Deus. Aleluias. Agora vamos louvar mais um hino, meus irmãos, para a oração. Hino 52.
todos juntos, meus irmãos. Vamos de joelhos, buscar a face do nosso Deus, apresentar cada um o seu pedido, né, a sua oração, o seu clamor. Vamos fazer juntos aqui, vocês aí nos seus lares ou no seu trabalho, eu aqui. Vamos juntos, unânimes, clamar ao Senhor. Apresente a tua oração, teu clamor, porque meu Deus é fiel para responder. Vamos todos juntos buscar a face do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai amado. Jesus, estamos mais uma vez aqui na tua presença, Pai. Senhor, quão é bom te buscar. Eu sei que vale a pena, meu Pai, te servir. Eu sei que vale a pena, meu Deus, buscar a tua face. Eu sei que tem momentos difíceis que o homem chora, parece que o homem ele não vê o fim daquela situação que ele está passando. Mas nós sabemos que há um fim sim, meu Pai. Tua palavra diz, assim como eu sou mesmo falando, que assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu o mundo, vós também vencereis. Ele mesmo diz que haveria de ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci este mundo. São as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu Deus, que nesta noite, ouça o clamor da tua igreja. Hoje é o clamor dos teus filhos e filhas que estão do outro lado, Pai, participando desse culto. Porque eles creem, meu Pai, na tua palavra, eles creem na tua presença. Não é a distância, Senhor, que vai afastar o Senhor deles, que a tua palavra diz em Romanos, que nem a morte, que nem os principados deste século, nada vai nos separar do amor de Deus. Então não há nada, não é tribulação, não é a fome, não é a espada, não é a nudez, nada, Pai, nada. Eu ainda acrescento, não é desemprego, não é enfermidade, ainda que seja a causa mais difícil, Pai, que teus filhos estejam passando, não vai afastar ninguém do teu amor. Então que nesta noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vai ao encontro do teu povo que está nesta noite orando, clamando ao Senhor. Visita o lar de cada um dos teus filhos. Pai, estão clamando nesse momento, Pai, porque eles creem na tua resposta, porque é a resposta de Deus, meu Pai, na vida do teu povo. Senhor, eu creio que aquele que persevera vai alcançar a misericórdia. Que aquele que também, Senhor, que bate na porta, Senhor, do Senhor, a um momento ela vai se abrir, que a tua palavra é uma promessa. Que aquele que busca, um certo momento ele vai encontrar, meu Pai, ele vai achar o que ele está buscando, que é a tua palavra que diz. E aquele que pede, Pai, no seu devido tempo ele vai receber do Senhor, que a tua palavra diz também que aquele que pede ele recebe. Porque o Senhor diz, eu estou dizendo isso, eu falo assim, é a perseverança daquele que ora, que não cesse de orar, porque aquele que busca ele encontra, aquele que bate, a porta vai se abrir, aquele que pede, ele recebe. Então, meu Pai, que nesta noite, ouça o clamor da tua igreja, ouça o clamor do teu povo, que estão clamando neste momento, pedindo, meu Pai, é tantas petições, mas a tua palavra diz também, meu Pai, que não fiqueis ansiosos por nada, mas antes, com ações de graças, apresentai ao Senhor, meu Pai, a sua petição. Estamos aqui ensinados na tua presença, clamando ao Deus vivo. Pai, visita então aquele que precisa, meu Deus, da tua resposta. Não importa, meu Pai, se é a enfermidade que a pessoa está passando, Senhor, cura se o Senhor quiser nesta noite. Tudo é feito conforme a tua vontade, Pai. Tudo é feito conforme o teu querer. Então visita aquele, Pai, que está enfermo. Visita aquele que está desempregado, meu Senhor. Abre porta. A tua palavra diz que o Senhor abre porta onde não tem porta. E a porta que o Senhor fecha, meu Deus, o homem não pode fechar. E a porta que o Senhor abre, meu Pai, também o homem, meu Pai, não pode fazer nada além disso, porque está
tudo no seu controle, meu Pai, está tudo no seu conhecimento. Então, Jesus, vai ao encontro da tua igreja, vai ao encontro daquele que está clamando, meu Pai, por um alimento, por uma providência, meu Pai, hoje. Talvez a pessoa esteja falando, Senhor, é hoje que eu preciso, não é para amanhã. E eu creio, meu Pai, que o Senhor pode enviar um anjo, Senhor, ainda hoje, antes que vira o relógio da meia-noite, meu Pai. O Senhor pode enviar a tua providência ainda hoje, porque eu creio assim no Deus que eu sirvo, nesse Deus vivo. Pai, nós te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita a tua igreja, mais uma vez eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todos sempre, amém. Glória a Deus, Deus seja louvado, amém. Bendito é o nome do Senhor. Vamos aproveitar que já dá os recados. Meus irmãos, cultos presenciais aos domingos, às 10 da manhã, às 18h30. Meus irmãos, venham para o culto. Eu sei que esse frio é difícil mesmo, levantar cedo. Ou então vir à tardezinha, aquele momento que começa a dar aquela canseira que o domingo já praticamente acabou. Mas venha buscar uma bênção para sua família, para você mesmo, que o seu lar venha cada vez mais abençoado. Enche o teu lar de Deus, busque pelos seus parentes se for necessário, busque pelo seu vizinho, por um amigo seu. Sabe por quê, meu irmão? Deus dá livramento através da tua oração na tua casa, através da tua oração, Deus visita aquilo que você apresenta na mão dele. Seja uma pessoa longe, talvez a pessoa nem sirva a Deus, mas quando você dobra o joelho, o meu Deus, ele se revela. Então, participe dos cultos. Terças-feiras, às 14 horas. Às quartas-feiras, também às 20 horas. Participe. Sábado às 10 da manhã, com as irmãs. Culto com as irmãs às 10, mas vem a família toda também participar. É agradável. E também aos sábados à noite, às 20 horas, culto com jovens. Participe. Traga o seu filho, se ele não quer vir sozinho, talvez ele ainda não se sinta assim desinibido, dá um apoio, traz eles, né, dá um apoio no culto, incentiva esse menino. É melhor esse seu filho estar aqui na casa do Senhor, louvando a Deus, adorando a sua majestade, do que estar aí fora, meu irmão, sendo tragado pelo inimigo. Cultos online também, de segunda a sábado, às 10 da manhã, às 14 horas e às 20 horas, 3 períodos. E domingo temos às 10 da manhã, às 14 e às 18h30 também, culto online. E todas as segundas-feiras, oração às 19 horas. Coisa boa, a oração é o clamor, meu irmão. Quando a igreja se fecha ali no clamor, num propósito, não há inferno que aguente. Não há nada, porque o meu Deus, ele se faz presente no momento desse. Também temos nossas aulas de música todos os domingos às 8 da manhã, aula gratuita. Nossos professores aqui, nossos irmãos, irmão Samuel, irmão André, irmão Leonardo também, estão aí se dedicando ao ensino musical gratuito. Então participe, venha fazer parte um dia dessa orquestra. Não é só os jovens, as crianças também não, mas vem aquele irmão que não teve oportunidade, ou por tempo, ou seja lá por questão financeira, tem esse momento agora, aproveite, em nome do Senhor Jesus. Bom, também traga também o que Deus põe no teu coração, na mesa do amor, alimentos não perecíveis, para ajudar famílias, né? Pessoas passando necessidades, pessoas que têm família, têm criança. É um trabalho muito bem feito que nossos irmãos estão fazendo, essa parte social. É uma bênção. Então, aquilo que Deus põe no teu coração, faça. Também aproveitando, né, nesse frio ainda, meu irmão, traga, se você estiver lá sobrando ali, traga um cobertor, roupa, agasalho, um calçado, uma calça, enfim, o que você tem lá, que você não está usando, e em bom estado, ajude a obra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também tem a loja do Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br. Compre seu inário, sua Bíblia, um véu que as irmãs, né, gostam de usar,
E, se for o caso, dê de presente também. É muito gostoso você presentear um amigo, um parente, com a Bíblia, um inário. Faça isso. Em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar agora Temos mais algum aviso? Não? Vamos louvar o Senhor com mais um hino para a palavra, em nome do Senhor Jesus. Hino 308. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de entrar na palavra, eu gostaria de passar aqui para vocês os dados bancários. Nosso irmão Bruno já está colocando o banner na tela. Quero dizer aqui, ó, Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. Também tem a chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Aquilo, meu irmão, aquela quantia, o valor que Deus tocar no teu coração, faça com carinho, faça com amor, porque é para a obra dele, a manutenção da sua casa, da sua obra de uma forma geral. Manutenção dos templos, são gastos, tudo isso para a glória de Deus, para receber nossos irmãos, e sempre aquela manutenção, é alimento, é tudo, meu irmão, é tudo, entendeu? Aquilo que Deus pôs no teu coração, faça em nome do Senhor Jesus. Igreja, eu quero aproveitar, agora nesse momento,
tão sublime. Quero aqui ler com vocês a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Nossos irmãos que estão em casa, se quiserem pegar a Bíblia, é bom acompanhar. Vocês meditam mais tarde também. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 20. Glória a Deus. Diz assim. Tem como título: A terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Que diz assim. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, quando algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto pelo espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, também tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assim oreando-se dos 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pois é uma palavra que mostra a autoridade daquele que busca Deus. Eu quero aqui aproveitar nesse momento, antes de entrar aqui na palavra, eu estava sentindo isso de contar para os irmãos, que rapidamente eu vou contar.
Alguns meses atrás, eu tinha recebido uma multa e por onde eu passei, fui ver onde era o local, aquilo me deixou assim confuso, porque eu falei, poxa, eu sempre passo com muito cuidado, sempre observo, às vezes quando eu vejo que tem algum radar, assim, eu até, passo bem tranquilo, não sou de passar acima da velocidade. E eu recebi a notificação na minha casa num valor, eu acho que, se eu não me engano, foi R$180. Eu falei, poxa vida, meu, pagar uma coisa que eu nem lembro onde que eu fiz. Quando você você comete uma infração, você sabe, você fala, puxa, cometi uma infração, ó, vou receber a multa daqui uns dias, vou ser notificado. Mas aquilo fiquei pensando, mas Jesus, não, eu tenho certeza que eu não eu cometi essa infração, mas está aqui, né? Tem a placa do carro, tem tudo. Falei, vou fazer o quê? Tá bom. Aí quando foi agora esses dias, eu fui fazer o licenciamento do carro, eu falei assim, tem que pagar a multa, aproveitando. Aí puxou lá tudo, só tinha um licenciamento. Falei, não, tem alguma coisa errada. Pode puxar que tem multa aí. Aí olhou, falei, não tem multa, tá tudo zerado. Nossa, o senhor não tem multa, tá tudo ok, só tem licenciamento para pagar. Na hora eu olhei assim, falei, abaixei a cabeça, falei, Jesus, o senhor é fiel. Olha só, meus irmãos, tá vendo? Talvez para muitos pode dizer, mas era uma multinha barata, R$180, sim, mas se você tem certeza que você não fez aquilo, é assim, um custo a mais que não está no seu orçamento, né? Mas olha, nas pequenas coisas, para alguns, Deus é glorificado, né? Poderia dizer, meu irmão, se fosse uma quantia maior, não, mas eu dou glória a Deus. Era R$180 que ia sair do meu bolso e não ia voltar mais. E eu tinha certeza que eu não tinha cometido aquela infração. Mas Deus, no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua infinita misericórdia, me deu essa graça. Não tinha mais multa nenhuma. E o papel está lá em casa, lá, a notificação. Mas graças a Deus não tem mais nada. E eu quero aqui voltar e transmitir assim para vocês entender quando o nosso Deus, meu irmão, ele tem uma obra na vida de uma pessoa, a obra que ele tem, ele vai fazer porque é algo individual, é particular. Não que as demais pessoas falam, mas eu queria tanto ser usado como apóstolo Paulo, que nem os apóstolos, que nem pregador que eu vi em tal lugar. Sim, você pode ser usado, não tem problema. Você pode pedir para Deus buscar, jejuar. Falar, Senhor, me dá o dom da tua palavra. Me usa assim com autoridade, me usa com esses dons assim, me usa com o dom profético, me usa com o dom da cura. Meu Pai, enfim, são variedades de dons. Só que o particular que Deus tem com você, meu irmão, ele não vai dividir com outra pessoa, porque ele vai te usar exclusivo. Você é exclusivo na presença de Deus. Cada um é exclusivo que está aí na live, viu, meus irmãos, que estão aí na live, vocês são exclusivos para Deus. O que Deus quer fazer na vida de um, ele não vai fazer a mesma coisa na vida dos outros. A salvação, sim, é comum a todos, mas eu me refiro à forma que Deus quer trabalhar na tua vida, usar você para ser um vaso de honra na casa dele, para através de você levar a palavra, transmitir, sabe, Deus te usar, Deus te envia no hospital, você coloca as mãos, Deus começa a curar, sabe, mas Deus usa outro, que Deus, a pessoa nem precisa colocar a mão, ele está apenas ali ministrando, e Deus começa já a liberar cura, Deus começa a abrir porta, Deus começa a libertar, é isso, são exemplos que eu estou dando, é isso que eu quero dizer. E Paulo, onde ele passava, Deus honrava, né? E Deus, eu tenho certeza que nesta noite, Deus ele quer honrar cada um dos meus irmãos que estão aí assistindo esse culto, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? E não vai ficar apenas em apenas palavras do homem, meramente como alguns dizem, porque a palavra persuasivas não adianta em nada, mas a palavra de Deus tem poder para curar, para libertar, para abrir os ouvidos espirituais do homem e lhe acrescentar a fé. Como eu sempre digo, e continuo dizendo, a fé ela vem pelo ouvir. E ouvindo o quê? A palavra de Deus. E engraçado que Paulo chega em Éfeso, tinha alguns discípulos ali, e com certeza Paulo tinha discernimento espiritual, eu acho que ele olhou para aqueles homens ali e falou assim, olha, e vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram, olha a simplicidade desses homens lá em Éfeso. Quando Paulo falou assim, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram?
Que Paulo, no mínimo, Paulo é um homem de discernimento, sabedoria. Paulo olhou para aqueles discípulos e falou assim: tem alguma coisa, esses homens estão meio xoxos, eles estão assim meio apagadão. Aí eles respondem: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Olha só a igreja, olha só, a era apostólica, que Deus estava usando aqueles homens ali para poder anunciar a igreja, anunciar o evangelho, anunciar Jesus Cristo. Homens cheios de autoridade e poder. O evangelho estava viajando. Deus, na plenitude dos tempos, trouxe o Senhor Jesus, e através desse tempo ainda, os apóstolos ainda viajando, principalmente o apóstolo Paulo, que Deus separou ele para o ministério aos gentios. Foi o único dos apóstolos que Deus separou. E engraçado que esses discípulos em Éfeso, na cidade de Éfeso, ali da Ásia Menor, falou que nem sabia que existia. Falou: nem ainda ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo com certeza, ele ficou indignado. Paulo falou: como é que é vocês? Aí ele fala assim, em que sois batizados então? Tipo, no que vocês são batizados? Vocês não conhecem o poder de Deus? O que vocês estão fazendo aqui? Aí eles dizem: no batismo de João, de uma forma simples. Porque sabe por quê, meu irmão? Não estou dizendo aqui, o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que o batismo de João não vale nada, não é isso. Ele está dizendo assim, que Deus, ele quer encher a sua igreja. Deus, ele quer dar poder ao seu povo. E esse poder, meu irmão, é ministrado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Que Jesus Cristo, antes dele voltar para o céu, ele diz aos discípulos, ele fala assim: olha, muitos eu vos queria vos anunciar ainda, mas não podeis ainda suportar. Mas eu rogarei ao Pai, ele dizendo, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Ele sim vos falará tudo que tem ouvido do meu Pai. E lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja é ali inaugurada, todos reunidos, os irmãos já conhecem a história, todos reunidos no cenáculo, e de repente a Bíblia diz que veio um vento impetuoso. Imagina um vento impetuoso, meu irmão. Não foi um vento, não foi uma brisa não, como alguns pensam, não foi brisa não, a Bíblia diz que foi um vento impetuoso. Invadiu o cenáculo, onde estavam todos reunidos ali sentados. A Bíblia diz que por eles foram vistas línguas repartidas como de fogo, e cada um começou a falar a língua conforme o Espírito concedia. E para provar os homens que estavam ali naquela cidade de Jerusalém, ali, uma cidade estava mutuada ali, viajantes, estrangeiros, a Bíblia diz que Deus foi dando conforme o idioma daqueles povos, para eles verem o quê? O poder de Deus, porque eles sabiam que aqueles homens que estavam ali eram homens indoutos, uns até zombavam, dizendo, eles estão cheios de mostos, ou seja, eles estão embriagados a esta hora do dia. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, se levantando com muita autoridade, diz, não, ninguém aqui está embriagado, eles estão cheios do Espírito Santo. E Paulo apóstolo Pedro prega, e a Bíblia diz que naquela pregação de Pedro, olha só, outra hora Pedro era um homem um pouco levado assim, dizendo assim, como eu falei, inconstante, como diz a onda, como o apóstolo Tiago diz. Pedro era inconstante, mas naquele momento, apóstolo Pedro, cheio da autoridade e de sabedoria, ele prega, e a Bíblia diz que quase 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. Sabe por quê, meu irmão? A autoridade. Ali havia o poder do Espírito Santo, outro Consolador, que era o Espírito Santo que Jesus prometeu, desceu sobre eles. Então, meus irmãos, que vocês estão aí na live, busque ao Senhor. Irmão Cosme, eu tenho vontade realmente de ser cheio do Espírito Santo. Então busque, porque de joelho meu Senhor vai te dar o batismo. Não precisa nesse joelho, você pode estar andando. Eu conheço testemunho de pessoas andando, foram batizadas, andando. Olha só que tremendo. Por isso que eu digo para vocês, Deus tem um trabalhar na vida de cada um. Não fique pensando que Deus vai agir da mesma maneira, porque Ele não vai. O que Deus tem com você é somente com você. E a Bíblia diz aqui, voltando aqui, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Era o trabalhar que Deus tinha com Paulo. Quando Paulo fala assim, Paulo, vou te enviar aos gentios, aos povos que não têm a aliança abraâmica.
É isso que ele quer dizer, gentios. Somos nós. Mas a palavra chegou até nós, meu irmão, graças a Deus. Meu irmão, você que está aí na live, irmã, a palavra chegou até você. Porque quem fazia parte da aliança abraâmica é os descendentes de Abraão, seja os judeus, os demais gentios, não tinha nada a ver. Mas Paulo diz que foram enxertados na videira verdadeira. Então, meu irmão, hoje você tem direito, pela fé, no reino espiritual que pertence ao nosso Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, você está aí na tua casa glorificando a Deus, porque um dia essa palavra chegou até você, e como hoje está chegando também mais uma vez. Talvez alguém já ouviu a palavra 1, 2, 3, 4, mas ainda não se decidiu. Meu irmão, não perca tempo. Hoje é dia de você receber o Senhor Jesus na tua casa, na sua vida, na sua família. E diz assim ainda: e estes eram ao todo uns 12 varões, ou seja, 12 homens, e entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Paulo, ainda cheio do Espírito Santo, na ousadia do Espírito Santo, ele entrava nas sinagogas, disputava com aqueles judeus ali ainda, falando acerca do reino de Deus. Mas o engraçado, meus irmãos, o que eu quero falar aqui nessa mensagem aqui, é que o meu Deus, Ele te conhece. Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu caminhar, o teu falar, o teu pensar, o seu deitar e o seu se levantar. Mas também quero te dizer uma coisa aqui, não fique surpreso não, porque o adversário da minha alma e da tua alma, ele também te conhece. Mas irmão, qual conhece? Ele só não conhece os teus pensamentos, porque a ele não é permitido, ele não é onisciente. Mas ele te conhece. Sabe por quê, meu irmão? Eu já vi um pregador uma vez falar, e é a verdade, eu fiquei meditando, eu lembrei dessa passagem, quando ele falava. Aí eu fui, cheguei na minha casa, abri nesse e comecei a meditar. Meu irmão, o inferno sabe quem é você. E ele te respeita. Se você é uma pessoa de Deus, de autoridade, que busca o Senhor, o meu Deus, ele te conhece também. Você também é respeitado e conhecido lá no céu. E também nas profundezas do inferno, você também é respeitado. Sabe por quê? Olha o que diz aqui, ó. Eu já li, mas vou ler novamente para vocês. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno, ou seja, a pessoa possuída, ele diz, olha a fala do adversário: eu conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assim oreando-se de dois, pôde mais do que eles, e de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Está vendo, meu irmão? O adversário da nossa alma, ele te conhece. Quando aqueles judeus foram lá tentar expulsar, falaram assim, eles tentavam invocar o nome do Senhor. O inimigo, na boca daquela pessoa possuída, ele diz assim, eu conheço a Jesus. Ele falou, conheço a Jesus. E bem sei quem é Paulo, mas e vocês? Ele quer dizer assim, mas e você, Paulo é conhecido na autoridade, porque o homem busca, realmente o homem ali é protegido. Nós sabemos quem é ele, mas vocês... Então, meu irmão, busque, se blinde na presença de Deus. Busque de madrugada, busque durante o dia, não importa o horário. Mas busque, jejue, se consagre para Deus. Tenha uma vida para que o inimigo, quando te olhar... Eu já vi testemunho, meus irmãos. Eu já vi pessoas na presença de um ungido de Deus, a pessoa tombando, porque não aguentava a unção que havia naquela vida. Então, busca o Senhor. Que o Senhor Jesus, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Porque tu vai ser conhecido também nos céus e também no inferno, meu irmão. Porque até o inimigo ele vai falar assim, bem sei quem é essa pessoa, conheço essa pessoa, não posso tocar nele. Ninguém pode tocar no ungido de Deus. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos juntos, de joelhos, vamos buscar ao Senhor.
Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai querido, meu Deus, neste momento, meu Pai, quero te agradecer por mais um culto. Pai, eu quero te agradecer pelos hinos que foram entoados e louvados nesta noite, pela tua palavra, meu Deus, que foi ministrada. Pai, visita os teus filhos que estão, Senhor, na live. Senhor, levanta, Pai, profetas. Levanta, meu Pai, missionário, levanta homens e mulheres cheios da autoridade da Tua palavra, para fazer o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Sim, Jesus, visitando o lar de cada um nesta noite, visitando aquele que apresentou uma causa nas Tuas mãos, Pai, não importa, mas vai visitando o Teu povo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, despede o Teu povo, Pai, através desta palavra em paz, alimentados, cheios, meu Pai, também do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, meu Pai, nesta noite. Pai, eu te peço, enche eles do Espírito Santo, enche eles da Tua presença, porque Tu é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, Onipresente, ó Espírito Santo do Senhor. Pai, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todos sempre, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluias. Meus irmãos, vamos louvar com mais um hino ao Senhor. Um hino de encerramento, de agradecimento do culto desta noite. O hino 322. Aleluias. Glória a Deus. Mais um culto
Só nos resta aqui agradecer, meus irmãos, que você tenha uma boa noite, vá descansar, mas meditando nessa palavra, que meu Deus aqui falou contigo nesta noite. Oremos. Altíssimo Deus e Pai querido, Senhor, mais uma vez te agradecemos por estarmos na tua presença, pelo teu povo, meu Pai, que está ali na live, estão ali atentos, Pai, atentos assim como os passarinhos, meu Pai, os filhotes estão ali aguardando, meu Pai, que a sua mamãe venha trazer alimento para eles, estão ali ansiosos. Assim foi a tua palavra, assim é sempre quando a tua palavra ela é ministrada e ficamos ansiosos aguardando a tua voz, o que o Senhor tem nos a dizer. Senhor Jesus, despede o teu povo em paz, abençoando, visitando a cada um dos teus filhos e filhas que estão online, Pai, nos seus lares ou quem sabe nos seus trabalhos ainda, abençoando a cada um, Pai, visitando as suas causas, suas situações, os seus clamores, as suas petições, seja a porta de emprego, enfim, meu Pai, cada um tem um pedido, tem uma oração, tem uma causa nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Pai, amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Está terminado. Glória a Deus.